E aí, pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, eu quero deixar bem claro que o que eu vou comentar com vocês aí foi algo que veio no meu pensamento e eu acabei pensando nisso e queria compartilhar com vocês também. Eu peço que preste muita atenção, que às vezes eu posso estar errado em alguma coisa que eu vou falar. E se alguém quiser comentar, argumentar aí, pode ficar à vontade. Já quero deixar bem claro que eu não sou pastor, tá? Mas eu tenho um pouquinho de conhecimento da palavra, da Bíblia, né? E estava deitado em casa, acabou vindo alguns versículos na minha cabeça que me fez repensar em algumas coisas, né? A maioria ou quase todos já conhece, né, a história de Jó, né? Não só a história de Jó, mas outras histórias da Bíblia que são muito interessantes. No livro primeiro de Jó, capítulo 6, fala assim: chegou o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor, e junto com eles veio também Satanás, certo? Para ver o quão assim que Satanás ele tinha sido expulso, né? A princípio foi expulso lá dos céus, tudo, mas mesmo assim ele tinha um certo vínculo, uma certa intimidade que ele ainda conseguia chegar perante Deus, certo? Para ver o quão forte que vai ser essa mensagem. Tá, vamos lá para Mateus. Mateus capítulo 7, o 15, o 20 e o 21, certo? Então diz assim, 7:15. Cuidado com os falsos profetas. Eles chegam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos selvagens, certo? Capítulo 20 de Mateus, certo? Portanto, vocês conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem. Capítulo 21. Não é todas as pessoas que me chamam de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Aí eu pergunto para mim mesmo, né? Que Satanás teve a audácia de se colocar diante de Deus, certo? Na presença de Deus. Mesmo ele tendo feito tudo o que fez, ele ainda teve aquele vínculo, aquela intimidade de chegar diante de Deus, certo? O enganador, o mentiroso, certo? Agora eu pergunto para vocês assim, e faço uma pergunta para mim mesmo. Será que essas grandes igrejas, esses grandes pastores aí que fazem tudo pelo dinheiro, né? Será que às vezes não tem um Satanás enrustido em cima do púlpito de uma igreja? Aí não. Um enganador, falso profeta, né? Falando mentira em cima do lugar sagrado, iludindo as pessoas, fazendo uma lavagem cerebral nas pessoas, para que eles possam conquistar os objetivos deles, sendo que eles são os lobos enrustidos numa pele de ovelha, certo? Eu acho muito absurdo isso aí, porque vendo por esse lado,
se Satanás teve a audácia de se colocar perante o Altíssimo, o soberano, Criador de tudo, como que ele não vai se colocar em cima de um púlpito para falar asneira, usando esses falsos profetas, usando esses falsos pastores, né? Levando as próprias ovelhas a chegar a um ponto que eles vão chamar Senhor, Senhor, mas não vão conseguir entrar no reino dos céus. Por quê? Porque estão ensinando, fazendo uma lavagem cerebral daquilo que é bom só para eles, mas para as ovelhas não, né? Falando tudo aquilo que é próspero, mas só para eles. Enquanto tem muitas ovelhas, muitos irmãos aí que estão passando necessidade, tirando da boca dos próprios filhos para poder dar para esses satanás que estão em cima dos púlpitos aí, falando aquilo que não é a verdade, fazendo os servos fazer aquilo que não é aquilo que Deus pede, aquilo que é o propósito de Deus na vida do ser humano. Aí você passa uma vida inteira dentro dessas igrejas, fazendo aquilo que aqueles pastores que estão possuídos, por assim dizer, já estão tudo possuído, né? Levando você viver uma vida inteira no pecado, fazendo as coisas que não é certa, que não agrada a Deus, né? Para quando você chegar ali no juízo final, você não ter o direito de entrar no céu. Aí você vai reclamar com Deus. Ah, Senhor, mas eu em teu nome eu fiz tal coisa. Ah, Senhor, em teu nome eu me doei por inteiro e paguei meus dízimos e fiz isso, fiz aquilo. Mas será que realmente essa era a vontade de Deus? Será que realmente era isso? Não em relação ao dízimo, porque eu, como uma pessoa que já fui da igreja, eu em particular, eu considero o dízimo um ato benevolente, um ato muito especial para mim, né? Mas tem pessoas que, além de dar o dízimo, ainda dão o mundo e o fundo para esses pastores, para esses falsos profetas que estão possuídos, cheio de Satanás no corpo, fazendo aquilo que não agrada a Deus, fazendo uma lavagem cerebral dentro das igrejas. E você, um pobre coitado, tá lá servindo o capeta praticamente, por assim dizer. Então, presta atenção nessa mensagem aí, presta atenção nesses versículos e leia também, se for possível, leia lá Jó 1, capítulo 1, versículo 6. E Mateus 7, versículo 15, 20 e 21. E pare para analisar para ver se não tenho razão. Tá bom? Um abraço a todos.